Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área. Boa noite, torcedor vascaíno. Então, eu venho aqui agora abordar um assunto que vem sendo falado bastante nas últimas 48 horas, que é estádio. Aonde o Vasco vai jogar, aonde o Vasco vai jogar semifinais de Copa do Brasil, aonde o Vasco vai jogar a final da Copa do Brasil, vamos pensar positivo, e aonde o Vasco vai jogar nos próximos anos, com a reforma de São Januário. A troca do gramado de São Januário, feita agora, faltando apenas 2 jogos do Campeonato Brasileiro e mais a Copa do Brasil, fez todo mundo estranhar. Todo mundo achava que aquele gramado ia ficar assim e não tinha por que trocar faltando tão pouco tempo, uma vez que todo mundo já imagina que em janeiro começaria a reforma. O pessoal começou a pensar, será que de fato a reforma vai acontecer a partir de janeiro ou não? E se acontecer, aonde o Vasco vai jogar? A grande questão é a seguinte: o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, ele deu uma entrevista recentemente falando que o Vasco tem um acordo com o consórcio que gerencia o Maracanã, Flamengo e Fluminense, os 2 times, que o Vasco poderia jogar 4 partidas em 2025 e 4 partidas em 2026 no Maracanã. E detalhe, dentro destas partidas não estão contando os jogos contra o Fluminense e contra o Flamengo, que o Vasco também mandaria no Maracanã, mas essas seriam a parte. Seriam 4 este ano, que está acabando, e 4 no ano que vem. E ele foi questionado por que o Vasco não utilizou estas 4 partidas desse ano. A questão basicamente foi a seguinte: o que ele respondeu foi: o acordo de fato existe, ele aconteceu e foi firmado em abril, só que o Vasco única e exclusivamente optou por não jogar no Maracanã, basicamente por questões de performance desportiva, calendário, logística, ou seja, em outras palavras, o Vasco, podendo jogar 4 partidas no Maracanã este ano, optou por jogar em São Januário porque achou que lá o time iria jogar melhor e seria mais fácil conquistar os pontos. Ok, eu concordo. Ah, Bacurico, então ficaram 8 para o ano que vem? Ele deixa claro que não acumula. Ano que vem fica valendo as 4 partidas de fato que a gente tem para 2026. Uma coisa é certa: se a reforma de São Januário de fato existir, nós já temos. Vamos focar primeiramente no Campeonato Brasileiro, que é aquele campeonato que deixa todo mundo ali de janeiro até dezembro antenado. Focando no Campeonato Brasileiro, das 19 partidas que o Vasco vai jogar em casa, a gente já resolveu o nosso problema em 6. O jogo mandante contra o Flamengo, o jogo mandante contra o Fluminense e as 4 que a gente tem direito em 2026. Isso está resolvido. 6 de 19 é praticamente um terço. Praticamente 33%. A gente já arranjou casa para o ano que vem, tem um acordo costurado com o Engenhão. Então tudo leva a crer que, existindo de fato a reforma de São Januário em janeiro, o Vasco já tem acordo com o Maracanã, já está adiantado com o Engenhão. Na grande maioria esmagadora dos jogos, o Vasco não deve sair do Rio de Janeiro, o que por uma questão de logística eu até entendo, embora o Vasco seja um clube nacional, o Vasco tem torcida no Brasil todo, e poderia sim, em jogos pontuais, mandar algumas partidas fora. Manaus, Natal, Espírito Santo, Brasília, enfim, várias e várias cidades, vários e vários estados. Mas pelo menos a coisa começa a ser costurada para o próximo ano, e se a coisa está sendo costurada para o próximo ano, a gente acredita que sim, apesar da reforma do gramado, a retirada, não é nenhuma reforma, retirando aquele e colocando o outro, o Vasco vai de fato começar a reforma, tanto que já está procurando outros estádios para jogar no ano que vem. É isso, galera. Para terminar esse vídeo, eu faço apenas aqui um convite. Hoje se completam 2 anos daquele gol antológico do Dimitri Payet em São Januário, de falta contra o América Mineiro, aos 48 minutos do segundo tempo, que tanto ajudou a gente aquele gol. Ajudou de uma forma absurda, e pode-se dizer no final do ano que foi um dos gols, um dos pontos que o Vasco conquistou, que ajudou a salvar o Vasco, né? E a semelhança daquele gol com o último gol que o Roberto Dinamite fez pelo Vasco também é absurdo.
Então eu aproveito aqui para convidar todo mundo aí das nossas redes sociais e no nosso Instagram. Nós postamos, nós relembramos, vai ser muito legal relembrar esse gol, relembrar esse jogo. O Verratti também fez gol nessa partida, uma partida que ficou sendo considerada emblemática na recuperação improvável de 2023. Valeu, galera, grande abraço, tamo junto, saudações vascaínas, tudo de bom. Amanhã a gente está de volta aqui.